começando mais um Estante Livros Coleção, a sessão de vídeos do blog Only the Strong Survive. Eu sou Verônica Namônico e hoje eu vou falar de mais um título da Agatha Christie que só não me deixou sem chão, porque dessa vez eu vim preparada para a leitura. Sabe de que eu tô falando? E não sobrou nenhum. Pronto, já acabou a resenha, gente. É isso aí. Certo, né? Então, vambora. É brincadeira. Infelizmente, apesar do título extremamente spoileresco, se é que essa palavra existe, se não existe, acabei de inventar. Apesar do título mais delator do que investigado na Lava Jato, cá está, e não sobrou nenhum, da Agatha Christie. É um livro independente. Eu li o livro, excepcionalmente, depois de ter assistido a adaptação da BBC. Eu achei sensacional. Se vocês puderem, vejam, porque é muito boa, é fantástica e totalmente indicada. Principalmente porque ela é extremamente fiel ao livro. São pouquíssimas as diferenças. Então, para uma adaptação, ela tá nota 10. Mas, falando do livro, tirando esse título terrível, que antes era O Caso dos 10 Negrinhos, ou O Conto dos 10 Negrinhos, eu já vi os dois títulos, e não sobrou nenhum, acompanha a vida de 10 pessoas que se veem convidadas a fazer parte de uma imensa festa numa ilha. Essa ilha é chamada Ilha do Soldado, e são pessoas extremamente diferentes e a princípio não tem ligação nenhuma, elas pouco se conhecem, exceto por algumas figuras mais públicas que aí todo mundo já ouviu falar, ouviu nos jornais. Então essas pessoas, elas são convidadas a passar um final de semana na Ilha do Soldado por dois misteriosos anfitriões. Chegam até essa casa de barco e lá são recebidos por um casal de empregados que foram os primeiros a chegar e receberam todas as instruções para receberem os convidados e deixá-los bastante confortáveis. Enfim, eles se acomodam na casa, vão se conhecendo aos poucos e na primeira noite já tem uma grande festa, um jantar extremamente chique e todos eles vão confraternizar, só que ninguém sabe exatamente por quê e nem por quem. Todos eles comentam que receberam cartas muito específicas sobre amigos em comum, conhecidos desses anfitriões. Ewan Owen, que foi o interlocutor dessas cartas. Então, aos poucos, essas pessoas elas vão se dando conta de que pouco se sabe dos seus anfitriões e o motivo deles estarem ali é muito misterioso, porque ninguém se recorda de conhecer um Ewan Owen em algum lugar, ou então de algum outro amigo em comum. Entretanto, as cartas que eles receberam foram bastante específicas sobre situações que poucos conheceriam, e isso foi que os levou a aceitar o convite. Aos poucos, eles também vão percebendo que há um passado obscuro por trás dessas personagens. Logo depois do jantar farto e extremamente fino, eles ouvem uma gravação onde cada uma das pessoas presentes naquela casa é acusada de algum crime. Eles ficam bastante perturbados com essa gravação e começam a desconfiar uns dos outros. Alguns contam que as alegações são absurdas, que eles nunca conheceram essas pessoas ou então nunca fizeram nada, com exceção de um que admite realmente ser culpado do seu crime, que é um massacre de um pequeno vilarejo na África. E a parte dessa, as outras pessoas se mantêm com a reputação praticamente ilibada. E após essa gravação, a primeira morte acontece. É o de um rapaz extremamente egocêntrico e que na gravação foi acusado de atropelar um casal de crianças. E a única punição que ele teve pelo crime dele foi a suspensão momentânea da carteira de motorista dele. Ele acaba sendo envenenado e morre de forma rápida e bastante ruidosa, bem na frente de todo mundo. Aí que as coisas começam a ficar um pouco mais sinistras. Assim que eles chegaram na casa, e sentaram para comer, eles se depararam na mesa com 10 estatuetas de soldadinho. Todo mundo achou que fosse por causa do poema dos 10 soldadinhos, que está presente em cada um dos cômodos da casa. E tivesse o dono, o Ewan Owen, fosse um grande fã desse poema, então por isso que ele tivesse colocado esses soldadinhos e colocado os poemas. Só que depois da morte do primeiro, quando uma estatueta some, tem explicação, as coisas começam a ficar um pouco estranhas. E aí todo mundo vira suspeita, é claro, a gente vai acompanhando a narrativa em terceira pessoa,
não temos a menor ideia do que está acontecendo. A princípio, a gente pode pensar que é um fator externo, é uma outra pessoa que está se escondendo na casa, se escondendo na ilha, para poder praticar os assassinatos. E a gente vai acompanhando o temor dos personagens ao mesmo tempo em que a Agatha Christie vai narrando os episódios que fizeram com que eles fossem acusados naquela gravação. Então, aos poucos, a gente vai entendendo por que eles estão lá, quais foram os seus reais crimes e ao tamanho da hipocrisia de cada um. E enquanto isso, nós também acompanhamos o texto dos soldadinhos, os 10 soldadinhos. Cada uma das etapas vai diminuindo o número de soldados. E então, não é surpresa, principalmente com um título desses, de que vai, enfim, né? Não vou nem falar aqui porque, a bom entendedor, só esse título basta. Mas é um livro que, como eu li depois de assistir a série, então eu já fui preparada para o desfecho. Nesse caso, como a Agatha Christie sempre tem essa característica de me deixar sem chão e totalmente perdida quanto ao verdadeiro culpado, como dessa vez eu já sabia quem era, eu tive a oportunidade de aproveitar um pouco mais a leitura e reparar nos pequenos detalhes e nas bandeiras que o culpado dava. Eu achei isso muito interessante porque até então eu nunca tinha adivinhado quem que era o culpado em um livro da Agatha Christie. E esse, ao contrário dos outros que tem os detetives, ele não é focado na investigação, ele é focado nos assassinatos. Então então nós não chegamos na história quando o crime já ocorreu ou acabou de ocorrer. Não, a história ela se desenvolve ao longo de cada um dos crimes. Então nós vamos acompanhando cada um deles, cada uma das mortes, quem vai sobrando. Isso é um perfil completamente diferente dos outros livros dela. Eu já tinha lido o livro da Miss Marple e do Poirot. É um modelo completamente diferente. A gente não vai ficar preocupada com a investigação, com as pistas, com as provas. Nós vamos ficar preocupados com a execução dos crimes. Muito interessante, afinal, às vezes mudar um pouco o foco da narrativa é extremamente importante. E a Agatha faz isso de forma excelente. Eu li esse livro em e-book. E uma coisa que me incomodou um pouquinho no e-book é que todos os capítulos começavam com letra minúscula. Não sei se isso é o formato do livro em si ou se é só o formato da edição digital. Isso eu ainda não tive a oportunidade de conferir, não peguei nenhum livro físico para ver se realmente começava com letra minúscula ou não. Mas não é nada que afete a leitura, não é nada absurdo, é só no máximo se for um errinho ou algum tipo de problema, né, do arquivo, então não tem problema, não é nada muito grave. Outra coisa que eu acho um pouco estranha eles não traduzirem para senhor, senhora, senhorita. Eles colocam Mr., Mrs. e Miss. Eu acho meio engraçado, porque a gente tá lendo em português e de repente tem Mr. Rogers, Mr. não sei o que, Mrs., aí você fala assim, putz, que droga. É senhor, senhora, senhorita, gente, não tem problema traduzir. Mas tudo bem, às vezes é só o estilo do tradutor, não é algo pessoal, né? Não é algo que atrapalha a leitura de modo algum. Em comparação aos outros livros da Agatha, eu gostei desse bastante por 2 motivos. O primeiro é que você mantém o suspense até o final e mesmo tendo certeza como vai ser o desfecho, você ainda se surpreende da forma como tudo foi planejado. Essa é uma explicação que na minissérie ela ficou um pouco mesclada na narrativa. No livro não, tem uma parte especial, que são os últimos capítulos, onde o autor, né, o criminoso, o assassino, ele envia uma carta explicando detalhe por detalhe como ele chegou nas pessoas, como ele as escolheu e por que ele fez o que ele fez. Então isso foi um bônus do livro que na série não tinha, mas não afetou o entendimento nem de um, tampouco de outro. O outro motivo é que eu finalmente sabia o desfecho do livro, então isso me ajudou bastante, porque geralmente quando eu vou ler livro da Agatha Christie eu fico muito perdida. Então cada personagem que ela apresenta eu sempre considero como suspeito e no final é sempre a última pessoa que eu consideraria. Dessa vez não, como eu já estava preparada, eu aproveitei melhor a leitura, consegui reparar melhor nos detalhes e também pontuar
as dicas que ela deu durante o desenrolar do livro sobre quem era o verdadeiro culpado. É lógico, isso não quer dizer que quando eu estava assistindo a minissérie eu não fui pega extremamente de surpresa sobre quem era o culpado. Não, essa tarefa finalmente ficou para a minissérie e eu já li o livro mais bem preparada. Mas na série eu lembro que quando estava terminando eu fiquei extremamente surpresa com o resultado, sobre quem era o culpado. Eu não tinha a menor ideia. Então esse encargo dessa vez ficou pra série, não pro livro em si. Mas eu fiquei um pouco mais feliz de ter essa preparação. Aliás, quem puder, assista a minissérie da BBC. Ela é de 2014. Ela é extremamente bem feita, uma fotografia maravilhosa, atuações incríveis. Dá uma dimensão pro livro que é fantástica. Você consegue visualizar os personagens, você consegue visualizar através de flashbacks pontuados o que cada um fez. Então é mais do que uma narrativa impessoal. É uma visualização de como eles chegaram àquele ponto. E o mais interessante é que certos personagens que vão sobrevivendo, né, pro final, os flashbacks são pontuados. Então eles vão retornando aos poucos. Você começa com uma cena de um flashback e depois essa cena ela vai voltando e se expandindo para você ver a totalidade da situação que culminou na culpa dessa personagem. Então eu achei sensacional a possibilidade de você visualizar isso com pessoas, com um cenário. A casa onde eles vão é magnífica, numa ilha completamente isolada. Tanto é que eles tentam, conforme eles vão se dando conta de que eles não vão sair daquela ilha vivos, eles tentam pedir ajuda, eles tentam buscar resgate, só que a ilha é completamente isolada, não tem a menor chance de ninguém, de nenhum lado, ver que eles estão ali. E só mais pro final que a gente compreende como que tudo isso foi arquitetado de modo que ninguém conseguisse realmente sair. Foi um planejamento minucioso, de uma mente extremamente inteligente. A reunião dessas 10 pessoas, ela não foi por acaso. Foram pessoas que cometeram crimes em diferentes níveis, em diferentes graus de culpa e que saíram livres disso. Eles se livraram da condenação ou então receberam uma pena muito branda. Esse cuidado que a mente criminosa teve para planejar foi também um aspecto interessante, porque ele simplesmente não escolheu 10 pessoas aleatoriamente para matar. Ele escolheu pessoas que eram culpadas, que sabiam disso e que tinham conseguido passar em branco na hora do julgamento. Foi bem interessante a pessoa ter esse nível de frieza para selecionar as suas vítimas de modo que alguém, ou então no final das contas, ninguém se perguntasse o porquê que elas morreram. Quem saberia seria só a pessoa que planejou. E no final ela acaba compartilhando seus motivos. Mas do contrário, quando você acompanha a pequena investigação do capítulo final, você percebe que se não fosse essa carta, a polícia não iria para lugar nenhum. Porque foi tão bem montado e tão bem entrelaçado, amarrada, cada ponta, que não tinha a menor ideia de como eles conseguiriam começar a investigar o que aconteceu. Foi assim um crime quase perfeito, não perfeito, não fosse a confissão do assassino. Não precisa ter lido nada da Agatha Christie antes, é uma situação completamente nova, não está atrelada a nenhuma história anterior, então é uma leitura extremamente rápida. Os capítulos são curtos e assistam também a minissérie da BBC, vale super a pena, é uma excelente adaptação. Bom, comente porque eu não sou vidente, essa foi a minha resenha de E Não Sobrou Nenhum. Enfim, é um livro sensacional, mais um da Agatha Christie que entrou pro hall dos meus favoritos. Normalmente os livros dela são sensacionais, eu fico de queixo caído e cada vez mais eu me impressiono sobre a minha incapacidade de escrever livros policiais. Não consigo ter essa visão ampla de como desenrolar um crime sem que o leitor descubra.
realmente isso eu acredito que seja pra pouco. Essa foi a minha resenha, espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha nesse vídeo se você gostou, comente se você já leu, se você já viu a série, o que você achou, se também tem algum outro título da Agatha que você indica pra eu ler. Se inscreve no canal pra participar da promoção dos 1000 inscritos, estamos quase nos 300, chegando nos 300 vai rolar sorteio de mimos, assim como a cada novos 100 inscritos, tá? Amanhã eu tô de volta com uma nova indicação, um beijo e até lá, tchau!